Mas começando aqui com o Sauer, sou geólogo, sempre achei a questão da idade das rochas difícil de debater. Os núcleos antigos dos continentes, os crátons, são datados de bilhões de anos. Qual é a sua opinião? Isso está relacionado, já não sei, Robert, se você ouviu a parte que o Marcos falou aqui sobre datação, mas tem um pouco de relação, mas para geólogo, acho que porque o Marcos era químico, o Marcos de químico virou biólogo, virou cosmólogo, virou e sei lá eu que o Marcos não estudou, aí qual é a área que não se envolveu. Então vamos lá, vamos responder o geólogo aí, por favor, Marcos. Claro, o Robert, eu também achava que todas essas evidências eram inquestionáveis. Datação com radioisótopos, urânio decaindo, né? A parte de decaimento, toda a parte também das rochas sedimentares, as eras. E aí eu fui estudar não só quem fala a favor, mas quem fala contra. E tem vários grupos no mundo de geólogos criacionistas de terra jovem que refutam todas essas evidências. Eu não vou falar de todas elas aqui, porque são muitas. Então, o que eu queria fazer aqui é te convidar a estudar. Olha, tem um grupo nos Estados Unidos, chama RATE, Research on the Age of the Earth. E eles fizeram todas essas pesquisas, eles têm vários artigos, eles têm livros falando sobre os continentes, os crátons, essas datações de bilhões de anos, as rochas sedimentares. Eles pegam rochas supostamente de bilhões de anos, espalham pelos laboratórios de datação pelo mundo, cada laboratório dá uma data diferente, cada método de datação dá uma data diferente, rochas vulcânicas solidificadas, eles cortaram, mandaram para os laboratórios, e mostrando que, olha, o argônio da Terra, né, todo esse decaimento que teria ocorrido, o argônio na atmosfera é muito, muito menos do que a gente deveria. O hélio era muito, muito, muito menos a concentração do que nós teríamos por todos esses bilhões de anos. E aí você vai na Terra, por exemplo, a separação das placas tectônicas. Vou dar um exemplo para você. A deriva continental. Há bilhões e bilhões de anos, né? Milhões e milhões de anos que isso está acontecendo. Os continentes ainda se encaixam perfeitamente. Os deltas dos rios nos oceanos, poucos anos. Nós temos a separação da Lua, da Terra, 4 centímetros por ano. Se você regride a 500 milhões de anos, não tem mais vida na Terra. O Sol está esquentando, então, há um bilhão de anos atrás, a água estaria congelada. Então, várias e várias evidências mostrando que a Terra é jovem, o universo é jovem. E todas essas evidências que você está citando aqui, tem muitos estudos que refutam todas elas de geólogos. Eu não sou geólogo, mas eu virei um geólogo amador, estudando todas essas evidências. E eu fui me convertendo, porque eu também era como você, viu, Marcos? Eu achava que era muito difícil de debater e de refutar. Hoje eu percebo que é muito fácil, viu, Marcos? Não, Robert. Robert. Ele está falando de mim. O Robert, você começa a ler, você começa a falar que, rapaz, não é que era realmente errado, uma inverdade, não é que a Terra é jovem e tem todos esses métodos, na realidade, foram construídos, né, para envelhecer a Terra, envelhecer o universo, para que os milhões, bilhões de anos pudessem ser justificados para que a evolução darwiniana pudesse ocorrer, e a gente pudesse dizer assim, olha, dado bilhões de anos, o impossível se torna possível. Na realidade, inevitável. Olha só, essa a narrativa que foi construída pelos bilhões de anos. Os bilhões de anos é uma ilusão que foi criada para que a narrativa do impossível, que ao longo de bilhões de anos se torna inevitável, pudesse ser construída, viu, Robert? De fato, a geologia da Terra, as rochas, mostram claramente que a Terra é jovem.
Petróleo, você vai falar assim, poxa, Marcos, mas o petróleo, milhões e milhões de anos. Robert, você vai no laboratório, coloca matéria orgânica com água sobre alta pressão e temperatura. Hoje tem empresas nos Estados Unidos que produzem petróleo em 1 hora nos seus reatores. Carvão, idem, você prepara carvão no laboratório em poucas horas. E aí você tem aquelas grandes camadas de carvão que se propagam por continentes. Não pode ter sido um processo lento, gradual e sucessivo. Você vai no petróleo, tem carbono 14, Robert. Carbono 14 em diamantes. Tem carbono 14 nas rochas de calcário. E carbono 14 tem um tempo de meia-vida de 5.720 anos, não é? Acho que é 5.700 e poucos. E você detecta carbono 14, então não pode ser. Esses métodos aí estão errados. Tem muita discussão, viu, Robert? A geologia hoje confirma que a Terra é jovem e a Terra num universo jovem.